Questão 5, olha só. O célebre poeta Pablo Neruda afirmou certa vez: as religiões foram berço da poesia, e esta, isto é, a poesia, se juntou a elas, isto é, às religiões, fertilizando os mitos. Então, veja bem, as religiões foram o berço da poesia, e esta se juntou a elas, fertilizando os mitos, colaborando como incenso ao entardecer das basílicas. Segundo esse pensamento, a relação entre as religiões e a poesia pode ser vista do seguinte modo. Então aqui é uma questão de interpretação de texto, né? E a gente vai observar novamente, né, para a gente ficar ligado aqui. Veja bem então, olha, as religiões foram o berço da poesia. Ponto erro. Então, veja só, as religiões, elas foram o berço da poesia. Então, a poesia nasceu junto ali, junto não, né? Ela nasceu na religião. A sua origem está ali junto à religião, ok? Então, olha só, falou aqui, ó, as religiões foram o berço da poesia, ok? Beleza, então, vamos lá, continuando. E a poesia, então, a poesia, se juntou às religiões, então ela nasceu nesse ambiente, ela se juntou às religiões, fertilizando os mitos. Então, quem fertilizou os mitos? A poesia. Fertilizando os mitos, colaborando. Então, a poesia, ela colaborou como incenso no entardecer das basílicas, né? E aí, realmente, a gente tem várias obras na literatura, né, muito enraizadas com a questão religiosa, natural, né? Estado, religião, vivia sempre junto ali e tal, então os poetas vivenciaram tudo isso, ok. Segundo esse pensamento, a relação entre religiões e poesia pode ser vista do seguinte modo, me ajuda aí. Por serem de espaços culturais diferentes, a religião e a poesia são independentes uma da outra. Veja que ele está falando sobre uma fertilizando a outra, colaborando com a outra, está vendo? Se juntou a outra. Então aqui não se quer dizer a independência, concorda comigo? Aqui se está falando da ligação entre elas, e não da independência delas, né, de uma e outra, beleza? Então aqui a gente corta. Alternativa B. A religião e a poesia possuem a mesma origem, daí que mostrem semelhanças profundas. Bom, primeiro que não dá para a gente ter essa dimensão da profundidade dessa semelhança, né? Então seria algo extratextual. Outro detalhe também é o seguinte, o que foi falado aqui pelo contexto, tá? Aqui não é pelo conhecimento de mundo, quando nasceu a poesia, quando nasceu a religião e tal. Não é isso, mas por interpretação de texto. Qual a inferência que a gente tem aqui? Olha, se a religião foi o berço da poesia, a poesia nasceu nesse ambiente religioso. Mas aqui a gente não tem a origem da religião. Quando ocorreu essa origem da religião? Concorda comigo? Então a gente não pode dizer que tem a mesma origem, mas que a poesia nasceu desse ambiente religioso. Aí sim, então aqui está fora. Letra C. A poesia colabora com as religiões. Vamos entender aqui, realmente se cabe isso. Aqui se falou que as religiões foram o berço da poesia, e esta aqui, a poesia, se juntou a elas, as religiões, e a poesia fertilizou os mitos. Está vendo? Então, ela colaborou com as religiões, olha, colaborando como incenso no entardecer das basílicas, trazendo beleza aos mitos. Isto é, fertilizando os mitos. Qual é a ideia de fertilizar algo, né? Então você vai lá e coloca o fertilizante, você vai fertilizar a terra ali onde está uma planta. Então, ao fertilizar, você traz vida para ela. Concorda comigo? Traz beleza para aquela planta, para aquela flor, não é mesmo? Então, neste caso, é o que se quer observar. Trazendo beleza aos mitos, você entende justamente por fertilizar os mitos,
colaborando como incenso, trazendo então aquela sensibilidade, né? Então o incenso, aquele cheirinho gostoso no entardecer das basílicas, é a ideia da beleza que se vê por trás disso, beleza? Então a gente consegue perceber isso aqui? Consegue. Vamos deixar um asterisco aqui, porque a banca FGV costuma dar pernada na gente. A gente vai à frente. Olha só a alternativa D de dado. As religiões deram origem à poesia. Eu posso subentender isso sim. Ó. A poesia nasceu, tá, neste campo religioso. Então, deram origem à poesia. E continuam fertilizando a poesia com seus mitos. O que acontece? Quem é que fertiliza os mitos? A religião ou esta, isto é, a poesia? Aterrou. É a poesia que fertilizou as religiões, que fertilizou os mitos religiosos. Concorda comigo? É a poesia que tornou fértil tornou férteis os mitos religiosos, beleza? E não o contrário. Então, aqui está o erro. Não é a religião que fertilizou a poesia, foi o contrário. A poesia fertilizou o mito religioso, tá? Os mitos da religião. A religião e a poesia mostram uma interdependência constante. Não podemos dizer isso, que há uma interdependência constante, uma depende da outra. Não, né? Cada um foi traçando o seu caminho, beleza? Então a gente não pode dizer isso, que a religião e a poesia mostram uma interdependência constante. Na realidade, o que falou aqui é que a poesia nasceu nesse ambiente religioso, a poesia contribuiu se juntando às religiões, fertilizando os mitos religiosos, colaborando como incenso e tal, mas essa ideia da interdependência a gente não observa aqui no texto. Por isso, nós notamos que a alternativa C é a correta.